Glória a Deus. Meus queridos irmãos, convido os irmãos para que abram as vossas Bíblias. Isaías, capítulo 63 de Isaías. Conforme falamos aos irmãos, estaríamos falando hoje a respeito desse texto que tem grande ensinamento para as nossas vidas. Quero desde já agradecer os irmãos e as irmãs que estiveram ali na sede no dia de ontem, no culto de ensino. Foi bênção para as nossas vidas ontem ali. Nosso Deus, que é sabedor de todas as coisas, trouxe ali um servo ontem, um pastor abençoado, lá do outro lado, para nos transmitir a mensagem ontem ali na sede. E foi bênção para as nossas vidas. Se não me engano, veio lá de João Pessoa, longe. Nosso Deus é maravilhoso. E eu agradeço aos irmãos pela cooperação. E hoje estamos aqui pela misericórdia. Vamos falar nesse texto e sabermos quem foi este que sozinho pisou o lugar. Diz assim o texto, Isaías 63, verso 1. Quem é este que vem de Edom, de Borras, vestido de roupas vermelhas, roupas vistosas, que vem marchando na plenitude da sua força? Sou eu que falo com justiça, que sou poderoso para salvar. Porque as suas roupas estão vermelhas? Perguntaram a ele. Porque parecem com as roupas de quem pisa no lagar? O lagar eu pisei sozinho, dos povos ninguém esteve comigo. Pisei as uvas na minha ira, e no meu furor as esmaguei. E o sangue respingou nas minhas roupas, e todas elas ficaram manchadas. Porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano da redenção havia chegado. Olhei e não havia quem me ajudasse. Fiquei admirado por não haver quem me apoiasse. Por isso, o meu próprio braço me trouxe a salvação, e o meu furor foi o meu apoio. Na minha ira pisei os povos, e no meu furor embriaguei-os, derramando o seu sangue no chão. Até aqui, meus amados. Quando eu olho para esse texto, Isaías, aqui no verso capítulo 63, faz algumas perguntas como nós lemos nesta noite. O povo pergunta ao homem que se apresenta com estas vestimentas manchadas, e as respostas vêm em seguida. Esse homem, na visão profética de Isaías, é o próprio Jesus Cristo. O que nós vamos juntos aprendermos aqui nesta noite, nós vamos lembrarmos de 3 cruzes que Jesus carregou por mim e por você. Talvez alguém esteja perguntando, mas não foi uma só, pastor? Foi.
uma cruz a qual ele foi crucificado. Mas nesta cruz ele carregou as maldições, nesta cruz ele teve a redenção, nesta cruz ele teve a solidão. E nós vamos andar por alguns versos da Bíblia que vai estar ligado a esse texto, nos explicando e fazendo eu e você nesta noite refletirmos a cada dia o tão grande amor que Ele tem por nós. E eu quero começar dizendo, como se vê em Isaías 63:1, a primeira pergunta que Isaías lhe fez foi: quem é este que vem de Edom, de borras com vestes tintas? Este que é glorioso em sua vestidura, que marcha com grande força? E o homem respondeu dizendo: eu falo em justiça, sou poderoso para salvar. Segue-se então a segunda pergunta do profeta: por que está vermelha as tuas vestiduras e as tuas vestes como aqueles que pisam uvas no lagar? E o homem respondeu dizendo: eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém se achava comigo. E as pisei na minha ira, e esmaguei no meu furor, e o sangue salpicou as minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura. No verso 4 é dito: porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano dos meus redimidos é chegado. Nós vamos observar, como eu disse, como o Redentor da humanidade, Jesus levou 3 cruzes em matéria de sofrimento. Há uns dias atrás nós estudamos e falamos também de 3 cruzes, mas aqui nós vamos falarmos de 3 que foram os maiores sofrimentos em que ele passou na cruz, aonde foi crucificado por mim, por você. Glória a Deus. Já havia e já estava no coração do nosso Deus em trazer o seu Filho para que possamos, eu e você, pudesse estar aqui nesta noite, assentados como príncipe, adorando ao nosso Deus. Então nós vamos começar falando sobre esta primeira cruz, que é a cruz da redenção. Nós falamos alguns dias atrás sobre a redenção do nosso corpo, que é quando ele virá nos buscar. Mas aqui nós vamos falarmos da redenção do corpo do nosso Salvador Jesus Cristo. Na segunda cruz da maldição e na terceira da solidão. O sofrimento da primeira cruz teve seu início na noite da sua prisão. Quem poderia ler para mim Mateus 26:31, para que nós possamos entendermos o que o nosso Deus quer nos ensinar-nos aqui nesta noite. Mateus 26:31 vai nos dizer assim, eu vou ler. Jesus disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. A noite, o dia iria chegar para o Filho de Deus.
como conhecedor, todos aqui nesta noite, que medita a palavra de Deus, com certeza você já leu que Jesus reúne os seus discípulos quando é chegado os momentos que antecedia a sua crucificação e vai ao monte orar ao Pai. Nosso Jesus Cristo, Salvador da minha e da tua alma, Ele era 100% Deus e 100% homem no corpo, como nós estamos aqui nesta noite. O Espírito Santo de Deus me faz me lembrar que quando eu estudava teologia, e havia aquele grupinho que ficava nas horas do intervalo, a gente batendo papo, discutindo alguns assuntos que havíamos ouvido na sala de aula. E volto a dizer aqui, como sempre tenho dito, a teologia é muito boa, te ensina, te instrui. Para aquele que, principalmente quando vai ler a Bíblia, lê dois versos da Bíblia, o sono já pega, quando se vê já está dormindo e não consegue nunca ler, vai desanimando. Então fazer teologia desperta você para ter entendimento, sabedoria e saber a estudar a Bíblia Sagrada. Esse que vos fala aqui esta noite tinha essa dificuldade de ler esta palavra. E eu olhava muitas vezes o meu pai, meia madrugada, quando levantava, lá estava ele sentado, ali com pouca visão, com óculos no seu rosto, e meditando e escrevendo sempre alguma coisa da palavra de Deus. Nunca foi a uma escola de teologia, mas o teólogo e professores, para tentar sentar e dialogar com ele, se tornava difícil. O que eu quero vos dizer aqui nesta noite? Então, nesses intervalos, tinha ali alguns irmãos, e na época que eu fazia, eu quase queria desistir. Falei, eu preciso parar com isso, não é possível. Eu nasci, aprendi assim, me ensinaram assim, e tem certas coisas na Bíblia que querem nos mudar. E tinha alguns irmãos ali que, dentro desse texto que nós vamos aqui estar estudando junto, entendia e dizia, não, Jesus não passou aquele sofrimento ali como homem algum suportaria, misericórdia. E eu olhava e dizia, o que tu está fazendo na igreja, ou está fazendo aqui numa sala de aula? Vai lá para o Egito, se você não acredita o que a Bíblia está dizendo, e você não acredita que o nosso Deus sofreu por mim, por você, passou o que passou, como sendo 100% homem. Não foi como Deus, porque como Deus ele não iria sentir nada, mas o sofrimento foi tão grande que a Bíblia nos mostra passo a passo, e dentro desse texto, nessas cruzes, nós vamos entendermos claramente. E se você não sabia, vai sair daqui sabendo quais foram esse sofrimento e de que maneira foi que Jesus enfrentou tudo isso para que nós pudéssemos estarmos aqui nesta noite. A Bíblia vai nos dizer que esta cruz foi predita por Deus, essa cruz da redenção, próprio Deus no paraíso, quando Adão pecou. Gênesis 3:15, alguém pode ler para mim, por favor? Outro já vai lá em Zacarias 13:7. Se coloque de pé, por gentileza, reverência à palavra de Deus e leia, por favor. Gênesis 3:15. Então o Senhor Deus disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e
e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Por inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e a descendência dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Amém. Prestar atenção, Zacarias 13:7. Outro irmão, depois da lei, é Deuteronômio 18:15. Zacarias 13:7. Ó espada, ergue-te contra o meu pastor e contra o varão que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Feri o pastor e espalhar Sião as ovelhas, mas voltarei a minha mão para os perdentes. Glória a Deus. Deuteronômio 18:15. O Senhor teu Deus te despertará um profeta no meio de ti, teus irmãos como eu, e eles ouvireis. Amém. Isaías 53, 4 e o 5 e o 12, a parte B. Pode ler o 12 inteiro também. 4 e 5 do 53 e o 12. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. 12. Eu que lhe darei a parte de muitos e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Amém. Até aqui vocês estão entendendo? O pecado é nosso. Era Adão e Eva, já havia pecado. Mas meu Jesus veio para nos resgatar. Por isso ele diz: eu vou à cruz. O meu filho unigênito vai morrer, vai ser crucificado. Vai passar tudo isso como eu e você, como homem, um sofrimento, para resgatar o meu povo de novo. O propósito de Deus não poderia ficar para trás. Ninguém iria fazer não acontecer aquilo que ele disse que iria fazer. Então a mensagem na cruz foi anunciada quando Jesus, ao assumir a cruz, disse aos principais dos sacerdotes e aos capitães do templo e anciões que tinham ido contra ele: saíste com espada, porretes, com pau, para deter como se fosse um salteador, estado todos os dias convosco no templo, e não estendeste as mãos contra mim. Mas esta é a hora e o poder das trevas. Havia uma permissão de Deus para que o poder das trevas agora agisse. E meu Jesus Cristo, como Salvador, veio a este mundo para passar todo o sofrimento por mim, por você, mas calado como um cordeiro mudo. Lucas 22, 52 e 53, capítulo 22, versos 5:2 e 5:3. Alguém leia para mim, por favor. E disse Jesus aos principais dos sacerdotes e capitães do templo e ancião que tinham ido contra ele: saíste com espadas e
perfeitos, como para deter um salteador. Tenho estado todos os dias convosco no tempo, e não estendestes as mãos contra mim, mas esta é a vossa hora de poder das trevas. Amém. Esses textos que lemos foi a primeira parte da mensagem da redenção, da cruz da redenção. Agora nós vamos ver a segunda parte desta cruz da redenção ainda. A segunda mensagem nessa cruz está escrita em João 18:11. Quem pode ler para mim? João 18:11. Mas Jesus disse a Pedro: mete a tua espada na bainha, não beberei eu o cálice que o meu Pai me deu. Glória a Deus. Nesta mensagem, Jesus disse a Pedro que a sua prisão, paixão e morte era o cálice que Deus lhe dera. Depois da prisão, Jesus foi levado ao palácio do sumo sacerdote Caifás para o seu interrogatório. Mateus 26:57. Nós vamos ganhar tempo aqui, não vamos ler. Depois você medita aí, se quiser anotar, fique à vontade. Em Mateus 26:57. Do palácio de Caifás foi levado para o tribunal de Pilatos para ser interrogado. Vai prestando atenção. Isso tudo naquela noite. Glória a Deus. E Lucas 23:1. E de Pilatos a Herodes, que depois de interrogá-lo, tornou a enviá-lo a Pilatos. Olha que coisa. Jesus passou, foi na mão de um, foi na mão do outro, e ninguém queria julgar, mandando, até tornar para Pilatos. E aí a Bíblia vai nos relatar. Pilatos então, atendendo à vontade da multidão, a multidão clamava, dizendo: olha, solta Barrabás, um ladrão que havia feito tantas desgraças, tantas vidas havia tirado, cheio do pecado, e meu Jesus, que não encontraram pecado algum, só por ele curar, libertar, salvar, dar vida, ele estava passando por esse tribunal. E a Bíblia vai nos dizer então que Barrabás foi solto e que fora lançado na prisão, que ele estava preso. Jesus então começa a ir ao seu martírio e entregou a Jesus a vontade deles. Esta é a parte do primeiro sofrimento. Ali tudo começou. Jesus então foi ser interrogado, açoitado, cuspido, recebeu uma coroa de espinho por mim, por você, por ter feito só o bem, por querer o bem de todos aqueles que estavam fazendo mal contra ele. Lá na frente você vai ver ele mesmo dizendo: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Que amor é este? E muitas vezes nós que também somos aqui seres humanos, e naquele momento, como eu disse, ele como no corpo de um homem passou todo esse sofrimento, nós somos abalados também de certas maneiras, mas muitas vezes não temos a mesma virtude. Eu não iria dizer isso, mas eu vou dizer, porque o nosso Deus é maravilhoso. Eu estava aqui há poucos comentando aqui com o Luciano.
O pastor tem que estar sempre calado, né? Se ele estiver doente, ele enfrenta só. Se os seus problemas ele tem que resolver só. Ele não pode dizer nada, ele tem que estar sorrindo o tempo todo. Mas o pastor, eu quero te dizer que há momento que também ele não devia mais se ira, porque é ser humano. Ele erra como qualquer um. Na sexta-feira nós fizemos aqui um trabalho que nós já tínhamos falado para uma pessoa, para um casal, e os irmãos sabem qual foi o resultado, né? Abençoado ingrato, pede, recebe e não sabe ser humilde e ser grato naquilo que está recebendo. A igreja, ela não está aqui para dar nada para ninguém. Aí alguém diz, mas não somos uma família? Somos, estamos caminhando para o céu. Precisamos sim se unir e ajudar como nós fizemos. E essas coisas que acontecem abalam até o nosso dia a dia. Olha, eu fiquei uns dias sem dormir e estou até agora ainda abalado com isso. Porque a gente quer fazer o bem e recebe o mal. Por que eu estou dizendo isso aqui? Porque se tiver alguém dizendo, olha, o pastor, como eu disse para ele, meu filho, sabe de uma coisa? Vá se converter. E eu não tenho nem tempo mais para perder com você. Porque certos crentes você não precisa ficar mais analisando e falando não, porque ele é sabedor. Se não sabe, porque não quer. O manual está aqui, ó, a Bíblia Sagrada. Leia de dia e de noite, medite nela. Mas nós, como Jesus misericordioso, mas o texto vai dizer, eu pisei na minha ira, né? Esmaguei a uva no lugar. Ele é bondoso, é misericórdia, mas também é justiça. E deixa isso para lá que ele vai acabar resolvendo para nós, que nós não sabemos resolver muitas vezes. Vamos falar do sofrimento aqui da cruz da maldição. No verso 26 fala do início do sofrimento da segunda cruz, a maldição. O verso 36, quando é chegado ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram e os malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. A Bíblia deixa claro daqueles dois homens que estavam na cruz, Jesus no meio e eles, cada um de um lado. Mas um vai olhar e vai reconhecer e vai se arrepender pelos seus pecados, pelas suas atitudes, e entender, nós somos merecedores de estar aqui. Mas este aí, não. E ele vai dizer, Pai, lembra de mim quando entrares no teu reino. A misericórdia do nosso Deus alcança. Nos últimos minutos que ele teria de vida, o próprio Jesus, que estava ali morrendo naquela cruz por mim, por você, para nos dar vida, virou para ele e disse, hoje mesmo, é hoje, hein? Hoje mesmo estarás comigo. Coisa linda, né? Coisa linda. Será que eu e você teríamos, como eu acabei de dizer aqui, tomado esta mesma atitude quando alguém só fez o que não prestava e você se vê ali pagando por uns pecados, pelas coisas que você não fez, mas ele era merecedor? Mas Jesus vai estender as mãos e vai dizer, eu te recebo, porque você está se arrependendo dos seus pecados. Vale a pena seguir, perseverar, sofrermos, porque um dia também estaremos com Ele. Oh, misericórdia, a bondade de Deus nos alcança aqui nesta noite. Louvado seja o teu nome, Jesus. Eu sinto aqui a tua presença e a tua glória.
a tua misericórdia, Pai. É por isso que estamos aqui, não fomos ainda tragados e nem consumidos. É pela tua graça, pela tua misericórdia. E nós vamos ver que, assumir esta cruz, Jesus transmitiu duas mensagens ao mundo: por quem ele morreria nela pendurada. E Jesus disse: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que faz. No verso 43, atendendo ao pedido do ladrão, como eu disse, ele disse: em verdade digo que hoje estarás comigo no paraíso. Esta cruz também foi predita por Deus. Deuteronômio 21, 22 e 23. Combinando com este versículo no Novo Testamento, Gálatas 3, 13 e 14. O sofrimento desta cruz durou 3 horas, isto é, das 9 horas à 3ª hora do dia. E Marcos 15, 25 deixa bem claro para mim e para você: até as 15 horas, a hora sexta. E mais 3 horas na cruz da maldição. A cruz da solidão teve seu início à 6ª hora. Lucas, está registrado lá em Lucas 23 e 44. E também estava prendida. Nesse período de tempo de 6 até as 9 horas, cumpriu-se algumas profecias que a Bíblia deixa bem claro para mim e para você, que fala da morte de Cristo. Em Abacuque 1 e 3, no Salmo 69, no 20 e 21, no Salmo 22, do 11 ao 20 também. Em Lucas, do 23, capítulo 23 e 46, é dito: Jesus morreu na 9ª, 3 horas na cruz da solidão, 3 horas na cruz da maldição, 3 horas na cruz da solidão, total de 6 horas de sofrimento pendurado na cruz. O homem que pisou o lagar, como nós lemos, Jesus Cristo, em Mateus 27, 51, ao fazê-lo, não fez de forma natural. Houve 6 milagres que acompanharam o seu sofrimento na cruz. E aí nós vamos para a Bíblia vai nos mostrar, como muitos já sabem, os 6 milagres da crucificação. Enquanto o meu Jesus estava sendo crucificado, passando tudo o que passou, ele ainda abençoava o povo, fazendo milagre. E o primeiro milagre que nós vemos no texto de Mateus 27, 51, é que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Agora você pode falar com ele. Amém. Glória a Deus. Você pode dobrar o seu joelho, trancar a porta do seu quarto e dizer: papai, eu estou aqui. Eu sei que o Senhor está me ouvindo. E aí então você lançar aos pés dele toda a ansiedade, dizer: eu preciso que o Senhor me ajude. Porque antes não tínhamos esta liberdade, mas hoje nós somos livres para falarmos com ele. O segundo milagre é que a terra tremeu. Houve um abalo na terra, como nós vemos aí alguns terremotos abalando, mexendo, e as pessoas ficam preocupadas sem entender nada. O terceiro é que fenderam-se as pedras. Olha que coisa maravilhosa. E abriram os sepulcros. No quinto, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados, e saindo do sepulcro, depois da ressurreição, entrou na cidade santa e apareceram a muitos. Muitos viram, aqueles que haviam
tinham morrido, estavam mortos, ressuscitaram. Tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Glória a Deus. E nós estamos aqui nesta noite para dizer: Ele está aqui conosco. Ele tem sido fiel. Ele tem sido meu ajudador. E Ele virá buscar um povo lavado e remido. Um povo que soube passar algumas dificuldades, algumas aflições. Porque por mais que passamos, não podemos comparar com tudo isso que Ele passou. É claro que não podemos aqui ler todos os textos, senão nós iríamos ficar aqui umas 3 quarta-feira falando deste assunto. Então eu preferi só citar. Se você anotou, pode ler tranquilamente. Mas essas foram o sofrimento e as 3 mensagens da cruz que Jesus carregou: a redenção, a maldição e a solidão. Ele sozinho estendeu as suas mãos e a fez, assim como já estava previsto, como foi dito em Gênesis 3:15, o próprio Deus. Adão, quando pecou, estava tudo, parecia que perdido, mas ele disse: olha, eu vou enviar o meu filho, ele vai se esvaziar da glória e vai vir a este mundo e vai resgatar este povo. E o sofrimento foi grande. E guarde e tenha certeza que tudo isso que ele passou mediante, quando foi carregado ali no Monte Caveira, com a cruz em seu ombro, tudo aquilo que hoje você consegue ver um pouco no filme aí que mostra a crucificação de Cristo, Ele estava passando como eu e você, como homem. Sentia toda a dor do que estava sendo açoitado e castigado. Mas Ele preferiu e foi até o fim, caminhando mudo e dizendo: estou pagando e resgatando um povo que será lavado e remido pelo sangue que Ele mesmo havia de verter naquela cruz. Nós fomos comprados com sangue, sangue precioso, sangue carmesim. Se você puder aí num instante refletir o tão grande foi esse sofrimento, mas valeu a pena, porque nós estamos aqui. E a Bíblia diz que Ele a todo instante está sentado no seu trono e olhando e dizendo: ali vai ir meu povo, e vai nos guiando, e Ele continua procurando os fiéis adoradores aqui na terra, porque Ele virá, e virá como um ladrão, como a peça que nós vimos aqui no domingo, daquele mesmo jeito. Pessoas que não vão entender, ouviram e não deram crédito, mas naquele dia vão correr para as igrejas, vão tentar encontrar o pastor, e eu quero estar lá na glória, glorificando. Aqui os irmãos ainda encenaram e colocaram aqui um pastor aqui, né? Ainda bem que pegaram o auxiliar, disseram, ele ficou. E ele ficou aqui defendendo o pastor, né? Mas já era tarde. Já era tarde. Mas que Deus possa continuar nos guardando, nos abençoando, para que possamos entendermos e guardarmos conosco que aquela cruz houve algumas maldições, a rendição, a solidão, por tudo que Ele havia feito, pelo projeto.
de um dia termos ao lado dele. E nós vamos chegar lá. Nós estaremos lá. É por isso que o texto que lemos, ele diz: eu sozinho pisei no lagar. Povos algum estava comigo, ninguém. Quando olhei, não havia ninguém. E sozinho ele foi. Se nós pararmos para refletir, no Monte das Oliveiras, ele também orou. E ali ele pediu: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Como 100% homem, 100% Deus, ele sabia o sofrimento que iria passar em instantes. Mas em seguida ele vai dizer: todavia faça a tua vontade. E a vontade de Deus para nós era resgatar este povo, e este povo está aqui no Grissério nesta quarta-feira, para juntos continuarmos adorando o Senhor, preparando-nos para encontrarmos com Ele. Que o Senhor continue nos abençoando, que o Senhor continue nos guardando. Podem vir, vem aqui louvar ao Senhor. Aleluia. O Espírito Santo de Deus, ajuda-nos, ó Pai. Ajuda-nos a sermos cada dia mais fiéis a Ti. Ajuda, Senhor, a ganharmos almas para o Teu reino, pregando a Tua palavra. Repreende, Senhor, todo mal e toda enfermidade, porque o Senhor disse que as enfermidades o Senhor carregou com ela naquela cruz. Então nos alcance aqui nesta noite, porque o Senhor é médico dos médicos e é por excelência. Bendito seja o seu nome. Batiza aqui crente com o Espírito Santo, renova, Senhor, porque o Senhor é o mesmo e não mudou.